Olá, gente. Cláudio Brito falando. É um grande prazer, uma honra estar aqui falando com você sobre um assunto tão importante que é o desenvolvimento da espiritualidade. Cláudio, como é que eu faço para desenvolver a minha espiritualidade? Bem, vamos fazer uma distinção grande aqui do que é religião e do que é espiritualidade. Religião é uma doutrina que você decide seguir e lá está cheio de regras, cheio de dogmas que você precisa seguir para ser, por exemplo, um bom cristão, um bom um evangélico, né? um ubandista, um espírita, certo? Então nós queremos desmistificar isso e trazer a visão da espiritualidade, que é muito mais você estar conectado com você mesmo e com algo superior, algo que é maior do que todos nós e algo que nos faz influenciar diretamente a nossa vida e a vida das outras pessoas. Lembrando que aqui é uma passagem e que você é um espírito eterno, um espírito que tem vida para sempre e que você deve buscar sempre fazer o bem. Então essa é a ideia da espiritualidade como um todo, tá? Lembrando também que você não é um ser perfeito, você é um ser em evolução. E sendo um ser em evolução, você vai encontrar nessa evolução diversas provas, diversos momentos em que você vai ter que se superar para que você vença aquele desafio, para que você vença aquele teste, né, que está acontecendo na tua vida, para saber como é que você evoluiu de acordo com aquilo. Vamos imaginar o seguinte: você tenha um problema com álcool, tá? Você no passado, até em outra vida, você bebeu demais. Então vão acontecer nessas vidas momentos em que você vai ser exposto ao álcool para saber se você já superou isso. Se você tem problemas, por exemplo, financeiros, né, problemas em que você foi sovina demais, não quis ajudar os outros, né, vão aparecer testes para testar você nesse momento para saber se você já é uma pessoa que consegue compartilhar mais, você já é uma pessoa que consegue ajudar mais os outros. Perceba que isso é uma forma que você mesmo escolheu para evoluir, para mostrar a tua evolução. Cláudio, como assim? Eu não estou lembrando de nada, não decidi nada. Óbvio que não, porque assim, quando a gente faz a descida aqui nesse plano, a gente já passa por um grande planejamento no mundo espiritual. Um planejamento que leva em consideração bastante das coisas que vão acontecer aqui e o resto entra o livre-arbítrio. Que caminho você vai escolher? Você vai casar com essa pessoa ou com aquela? Você vai comprar um carro ou você vai ajudar uma família? Você vai, nesse momento da tua vida, viajar ou você vai decidir ficar mais tempo com a família? Então, essas decisões aí somos nós que tomamos. E elas vão decidindo, ponto a ponto, aquilo que vai acontecer, né, e que caminho vai sendo formado ali para a gente. Sabendo que, em determinado momento, a gente pode ter desvios, né, porque a gente realmente fez algo que não era programado para a gente, e em outros a gente seguiu estritamente aquilo que foi desenhado por nós. Então, parando aqui nesse ponto, pense um pouco se você realmente está seguindo aquilo que você gostaria de ter feito na tua vida. Saiba que um dos maiores arrependimentos de pessoas que já passaram por esse plano ou que estão no leito de morte é justamente o de não ter feito o que gostariam de fazer. Né? Na opinião dessas pessoas é muito comum ouvir: a vida aconteceu e ela foi rápida demais. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me conectado mais com as pessoas, poderia e poderia e poderia. Né? Não seja uma dessas pessoas, você precisa fazer aquilo que você gostaria de fazer e trazer isso para a tua vida. Cláudio, parece muito bom, muito fácil falar, né? Na verdade, a execução é mais difícil, tem os seus desafios. Então aqui, gente, é que a gente começa a falar desse tema de conexão de fato. Porque se você está conectado com a tua espiritualidade, é muito difícil você se desviar de um caminho, é muito difícil você não fazer o que precisa ser feito. Então, vamos pensar o seguinte: se você é uma pessoa que busca fazer o bem, independente de religião, porque perceba, a religião ela tem um caminho ali, principalmente, eu posso falar mais da Igreja Católica, que foi a que eu frequentei boa parte da minha vida, ela tem muito um viés voltado para
certo e errado. Pecado, né? Se você está fazendo algo errado, você está pecando. E, por outro lado, se você faz o bem, você está garantindo uma vaga no céu, né? Você está garantindo que você, quando passar dessa para melhor, você vai estar num bom ambiente e não no inferno. Então perceba que até a intenção tem por trás, né, uma motivação que é a de você estar bem, né, independente dos outros. Você vai estar no teu lado bom. Então isso é um problema, porque assim, ó, quanto mais você faz de peito aberto, tranquilo e voltado para aquilo que você quer realizar, mais chance você tem de acertar, né, o rumo, e mais você ganha com isso. O teu espírito, ele fica mais feliz e evolui mais rápido por conta de você fazer sem esperar nada em troca. Gente, eu estou falando aqui, tá? E parece muito simples de se falar. Eu sei que não é, tá? Tem os seus desafios, e não pensa que o teu desafio vai ser naquele ponto que você já domina, que é fácil, que é tranquilo para você. Não, ele vai ser nos mais difíceis, né? Então saiba também identificar qual é o teu calcanhar de Aquiles. Onde é que mais dói? Porque é ali que você vai ser testado, certo? Então vamos a um exemplo. Eu tenho 2 filhos, né? E esses 2 filhos, eles já estão frequentando a escola. O meu mais velho começou a sofrer bullying na escola. E aí, por ser um ponto fraco meu, é aí que eu fui testado, certo? A minha vontade era, sendo bem honesto com vocês, era de acabar com a raça desse garoto que estava fazendo bullying com ele. Só que eu sei que eu também, esse é um momento de teste, né? Essa é uma provação para mim. Então eu precisei trabalhar muito fortemente, né, para que eu pudesse orientar o meu filho e eu pudesse me acalmar, né, e sabendo que ele também está passando por uma provação, né, por todo teste, toda coisa, toda mazela que a gente enfrenta nessa vida, ela tem a ver com isso, né? Então, de certa forma, e sabendo, né, entendendo que a espiritualidade existe, isso me ajudou a olhar essa situação como uma provação, né, a entender que meu filho também estava passando por isso e entender que eu precisava superar sem, né, fazer mal a ninguém, certo? Então, para mim foi uma provação, foi difícil, né? E é justamente aí que você vai ser avaliado, que você vai testado. Todos nós, em maior ou menor grau, estamos passando por teste. E um alento maior ainda para você prestar atenção bastante nisso. Se você é testado, se você não resolver, aquele teste volta a se repetir em breve. E novamente, e tantas vezes quanto preciso for, para mostrar que você já superou. Percebe? Então a vida está mostrando para a gente diversas vezes ali os testes que a gente está passando e como a gente pode superar isso. Ok? Então assim, fique atento a isso. Muito importante você estar conectado com a tua espiritualidade. Agora, Cláudio, como é que eu vou desenvolver essa espiritualidade? Bom, a leitura é um bom exemplo, né? Você pode, por exemplo, comprar um livro espírita, né? Começar a ler. Você pode, por exemplo, comprar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler, né? Começar a trazer o Evangelho para a leitura. A gente em breve vai gravar um vídeo falando de como fazer o Evangelho no lar, né? Como é que você pode executar isso e trazer um maior benefício disso. Você pode fazer sozinho, você pode fazer em grupo. O fato é que você precisa estar num espírito de se autodesenvolver. E o autodesenvolvimento tem a ver com conhecimento, né? À medida que você busca novos conhecimentos, você vai aos poucos se desenvolver. Então vamos lá. Vou trazer algumas coisas que podem te ajudar com isso, tá? O desenvolvimento da espiritualidade está muito mais ligado à sutileza, né, a mensagens que você muitas vezes passa batido durante o teu dia, do que algo processo, né, algo físico que você vai fazer e vai chegar a um determinado ponto, ok? Então, dito isso, por exemplo, você contemplar o nascer do sol, né, pode te ajudar a conectar mais com a tua espiritualidade, a desenvolver mais a tua espiritualidade. Você, por exemplo, aprender a fotografar, né,
pode ser até através do teu próprio celular. Está ali disposto, por exemplo, Cláudio, eu acordo muito tarde, já não consigo pegar ali o nascer do sol, mas posso pegar o pôr do sol, né? Você pode se preparar, levar a tua máquina e simplesmente bater fotos daquele momento. Aquilo vai te ajudar a conectar num nível que você não está acostumado. Muito provavelmente você está ali no teu dia a dia, né? Matando um leão por vez e muito acelerado, fazendo N coisas durante o teu dia. Então, com essa atividade simples, o que vai acontecer? Você vai começar a prestar atenção em mais detalhes. E nessa atenção, nesse detalhe está o sutil. Vou trazer uma história para vocês pessoal que era quase que impossível acontecer em outro momento. Tá? Eu fui assistir a apresentação escolar do meu filho, né? E normalmente seria uma apresentação qualquer, e eu veria tudo que ele fez lá de uma forma assim muito fria, muito seca. Acontece que na última apresentação dele eu até chorei. Por que isso? Conexão com o sutil. Né? Como isso está ficando cada vez mais evidente em mim, eu começo a ter uma sensibilização interna muito maior do que antes. A empatia ela também aumenta. Você consegue trazer elementos de pessoas, né, que estão à tua volta, que estão enfrentando dificuldade, que mais outras vezes talvez você passasse batido e agora você passa a perceber, você se coloca à disposição para ajudar. E isso é o sutil atuando. Significa dizer que você já está, né, recebendo mais sinais ali da tua espiritualidade para a ação. Outro ponto importante para você desenvolver a tua espiritualidade é você estar também disposto a agradecer. Né? Ter esse sentimento de gratidão vai trazer elementos para a tua vida, para o teu dia a dia, que vão permitir com que você esteja pleno, né? Esteja feliz, independente do que esteja acontecendo. Na maioria dos casos, as pessoas reclamam de tudo. A vida dela pode ser maravilhosa. Existem pessoas muito ricas, né, que estão sempre com a cara amarrada. Parece que ela chupou um limão, né? Ela fica assim, com a cara fechada, e você olha para aquela pessoa, ela só pode estar em sofrimento. Ou ela está em dor, ou ela está internamente num estado de plena reclamação. Isso não vai conseguir, essa pessoa não vai conseguir desenvolver a espiritualidade dela dessa forma. Né? Por quê? Porque para ela sempre está ruim. Eu tive a oportunidade de estar num hotel agora, uma semana atrás, final de semana passado, numa das praias aqui de Portugal. E havia nesse hotel muitos ingleses, né? E eu via pessoas já idosas, né? Cabelo branco e tudo. Você via claramente que aquelas pessoas tinham um nível, né, financeiro alto pela roupa que elas vestiam, né, a forma como elas conduziam. Mas a grande maioria, mais de 60% das pessoas que estavam num hotel de frente para a praia, né, que tinham ali sabidamente uma boa condição financeira, elas estavam com a cara amarrada, com a cara fechada. E eu percebi em determinado momento que a gente foi à piscina com os meus filhos começaram a fazer barulho e algumas pessoas olhavam e conectavam com aquilo, se divertiam com eles e riam, e outras fecharam a cara, né? Ficaram fechadas ali como se estivessem realmente não gostando daquela bagunça que eles estavam fazendo. Então perceba também você, em determinados momentos, o quanto você conecta com o que é ruim, né, e com o que é bom. E muitas vezes, gente, o fato que aconteceu, ele é só um fato, né? Agora, a tua percepção dele é que vai fazer a grande diferença, se você vai enxergar de um lado positivo ou de um lado negativo, certo? Então, às vezes, para uma pessoa, aquilo foi positivo, e para outra foi como se fosse assim o péssimo dia, né? É uma das piores coisas que aconteceram na vida dela, e ela vai passar ali muito tempo reclamando. É óbvio também que essa pessoa vai ter dificuldade, né, em conectar, em desenvolver a espiritualidade dela. Por quê? Porque ela está muito no físico. Ela não se permite descer até um nível de sensibilidade, perceber que aquela situação que está acontecendo é para a evolução dela e tomar uma atitude positiva no sentido de perceber a mensagem que esse momento está trazendo para ela e como ela pode superar isso.
Então todos nós, gente, em determinado grau, eu citei aí alguns exemplos meus pessoais, tem alguma dificuldade. E você também. Lembrando, você não vai ser testado por onde você já passou no teste. É sempre por algum momento aí que você realmente tem algo a superar. Então, atenção. Então, gente, estar no sutil muitas vezes tem a ver com a oração, né? Não a oração da igreja, mas uma oração que você faz realmente pensando na situação que você está ocorrendo, pedindo ajuda, pedindo orientação. Você está num estado contemplativo, né? Como eu já falei aí, de repente olhando o pôr do sol, olhando a lua, né? Olhando as estrelas. Você ter alguns momentos no teu dia de meditação, momento onde você vai ficar só com você mesmo, pensando em determinadas coisas que você precisa resolver, né? Momentos onde você vai ter clareza para realmente conectar, ouvir as mensagens que essa espiritualidade está trazendo e partir para a ação. Tá? Então aqui eu trouxe alguns elementos que você pode trazer para ir desenvolvendo a tua espiritualidade. A leitura é uma delas, a oração, né? A meditação, a contemplação, o senso de gratidão. E se você ainda não tem, busque aí alguma atividade, né, que possa trazer esse senso de contemplação, esse senso de você realmente ficar só com você mesmo por alguns momentos, né, e conseguir com isso influenciar de maneira positiva cada uma das coisas que você vem fazendo. Tá bem? Espero ter ajudado, espero que você ouça, né, esse vídeo. Deixa aqui o teu comentário, porque é muito importante que a gente troque ideias, né? É daí que vem realmente a evolução. Você conectar com pessoas que estão na busca, como você, né? E estão buscando evoluir. E me dá muito prazer ouvir, né, que esse vídeo de alguma forma te ajudou. Tá? Se você puder, deixa a tua curtida, siga o nosso canal e fique atento aí aos novos vídeos e também aos vídeos que a gente gravou. Seguramente tem muita coisa aí voltada para evoluir. Tá bem? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.